Glória a Deus, aleluia. Bora lá? Vamos para mais um culto, um clamor da madrugada. Só aumentar um pouquinho aqui esse fundo, que eu vi que no outro não ficou tão legal. Olha só. Que a paz de Deus esteja com todos. Lembrando que o nosso clamor está sendo gravado, porque eu ainda estou de férias. Então, como de madrugada, né? Eu não posso acordar a família inteira aqui, eu gravo um pouquinho antes. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus vai enviar para nós, Deus já conhece quem vai estar naquele horário, no horário acordado, quem vai acordar, e Ele vai falar com todos nós. Só uma questão. No outro clamor, o que acontece? Vocês precisam entrar no canal, porque eu faço o quê? Eu programo a gravação para entrar às 3 horas da manhã. Tá? Lá não tinha opção, ou tinha 2h30 ou 3 horas da manhã, lá no Facebook. Então ele não me dá a opção de 2h45 ou 5 para as 3, sei lá como geralmente a gente entra. Então, 3 horas da manhã, você precisa entrar no canal, tá bom? Para poder você visualizar, porque é diferente. Geralmente eu mando para todo mundo. Eu vou tentar essa madrugada mandar para todo mundo no grupo aí, tá bom? E na outra também. Mas beleza, vamos lá então. Estou orando por todos. Eu tinha pedido oração pela Carol. A Carol é a filha do irmão Wagner, que é diácono. Ela estava na UTI com problemas, infecção nos rins. Graças a Deus, louvado seja o nome do Deus vivo, ela saiu. Então, graças a Deus, eu preciso ligar para a irmã Virgínia. Estou desesperado para saber como é que estava a irmã Virgínia. Estava com câncer. Vamos saber como que ela está, câncer terminal. Mas criamos o nosso Deus, que Ele fará o melhor, né, para todos nós. Não só para ela, mas para todos nós. Tá bom? Então vamos buscar esse nosso Deus e ver aquilo que Deus tem para falar conosco, tá bom? Então todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus vivente e justo, Deus maravilhoso, santo. Aleluia, Deus que nunca nos desampara, Deus que está sempre do nosso lado. Senhor, nosso eterno Deus e bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho e Senhor, os nossos pensamentos se elevam a Ti mais uma vez. Te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Te engrandecemos, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde. Te engrandecemos pelas nossas condições, pelo pão que nos alimenta todos os dias, pelo nosso trabalho. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos sustenta. Ainda aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em situações difíceis, a Tua palavra diz que o Senhor nunca deixa um justo mendigar o pão. Senhor amado e santo, continua ainda ao encontro do Teu povo, continua, Senhor, protegendo, continua ajudando, Senhor. Pai, supra a necessidade daquele que necessita. Te apresentamos, Senhor, todos os enfermos nas Tuas mãos. Senhor, a cada enfermo, a cada um que nós sempre pedimos, todos te apresentamos nas Tuas mãos. Todo aquele que tem feito o seu pedido de oração, que tem clamado, que tem buscado. Senhor, o Teu povo aguarda de Ti. Aguarda de Ti uma libertação, uma causa na justiça. Senhor, que o Senhor venha em encontro dos relacionamentos. O Teu povo te clama, te pede porque confia em Ti. Te rogamos, ó Pai. Te rogamos, ó Deus, por tudo, por tudo. Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Perdoa. Perdoa para que possamos, Senhor, nos ensina a perdoar, para que possamos então ser perdoados. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos perdoará, segundo a medida com nós perdoamos. Então nos ensina a perdoar, Pai. Nos ensina a ser os Seus representantes na face da terra. Permita que possamos andar como nosso Senhor Jesus Cristo andou. Permita, Senhor. Permita que possamos ser transformados, ser pessoas melhores, ser uma nova pessoa. Pai, nos ajuda.
porque aí teremos certeza que o Senhor estará conosco, estará sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos fazendo transpor qualquer situação. Pai Celeste, te apresentamos os enfermos, te apresentamos os hospitais, as clínicas, os presídios, te apresentamos os asilos, Senhor, os orfanatos. Senhor, vai ao encontro dos países que estão em guerras. Senhor, vai ao encontro de todo aquele que passa necessidade de boca, Senhor, fome. Senhor, vai ao encontro daquele que não tem uma casa para morar. Vai ao encontro, Senhor amado, junto dos presídios. Senhor, ao encontro das causas na justiça, dos relacionamentos que estão abalados, seja fraternal, seja maternal, paternal, seja, Deus vivente santo, entre esposo, entre esposa. Ajuda, Senhor, ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo a andar em paz, viver em paz. Senhor amado, te apresentamos todos aqueles que de alguma forma levam o teu evangelho. Que possamos cumprir a nossa parte, para que o Senhor volte logo, Senhor. Oh, Senhor amado e justo, volta. Volta, nos leva para ti, Senhor. Faça de nós, ó Deus vivente e santo, nos coloque um corpo novo, em um mundo novo. Nos ajuda, Senhor. Aguardamos a tua volta, a tua vinda. Volta, Senhor, que cada um tenha o pensamento, o olhar voltado para os céus, aguardando em ti, e só assim viveremos, ó Pai, cada dia como único, aguardando a tua vinda. Senhor amado e santo, fala com nós através da tua palavra, fala com nós aquilo que precisamos aprender. Assim, ó Deus, te pedimos por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ó, seguinte, eu coloquei aí para vocês, né? Coloquei já, deixa eu ver aqui. Coloquei, ó. 1 Coríntios, capítulo 3. Engraçado que Deus me revelou essa palavra e eu achei ela nosso pensamento. Falei, nossa Senhor, será que vai ser doutrina, alguma coisa assim? Eu falei, Senhor, enviou outra palavra para mim. E aí folheei a Bíblia assim, ó. E conforme eu folheava e olhava, o primeiro texto que eu batia dizia a mesma coisa. Folheei pela terceira vez, o próximo texto que eu olhei falava a mesma coisa. Eu falei, isso é confirmação. Não tem como fugir, né? Então vamos ler aquilo que o Senhor mostrou, tá bom? Ó, 1 Coríntios 3, capítulo... 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oh, Irmandade, quem dera que todos pudessem compreender isso. Veja bem, todos os dias eu recebo mensagens de pessoas buscando ajuda, pessoas buscando entender a palavra de Deus, pessoas buscando compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. E olha só, o melhor caminho a se seguir é o caminho do temor à sua palavra, da obediência com Deus. Porque fazendo isso, não é que seja uma troca, não é que seja uma barganha. Deus não barganha conosco. Deus não barganha. Mas cada vez que eu busco intimidade com Deus, cada vez que eu busco estar com Ele, naturalmente o Senhor vai abrindo a minha visão, vai abrindo a nossa audição espiritual, e Ele vai nos fazendo enxergar qual é o caminho correto, qual é o caminho certo a ser seguido. Então, fazendo dessa forma, Irmandade, nós acabamos ganhando a certeza de que Deus está conosco, de que nós estamos no caminho certo. O problema é que a maioria de nós não quer fazer isso. Nós queremos o quê? Nós queremos que Deus faça a parte dele, sem que nós façamos a nossa. Olha o que nós acabamos de ler aqui, ó. Não sabeis vós
que sois santuário de Deus? Minha irmã, meu irmão, você é santuário do Deus vivo. Entenda isso. Deus quer trabalhar em você. Por quê? Porque dentro de você habita uma centelha de Deus, chamada Espírito Santo. Ó, não sabeis que vós sois santuário de Deus? Ó, e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora vejamos bem. Vocês acreditam que o Espírito de Deus habita em qualquer pessoa, de qualquer forma? Eu vou contar aqui um testemunho. Eu não nasci na graça. Não nasci na graça de Jesus Cristo. Eu nasci no Candomblé. Todos nós nascemos no Candomblé. Outro dia eu conto aqui como nós fomos parar lá. Mas lá no Candomblé funciona assim. Quando é o dia de alguém receber o guia, tá? Um dia antes, a pessoa não pode se alimentar de nada de origem animal, somente de folhas amargas. Não pode ter relações sexuais. Não pode fazer uso de bebidas alcoólicas em respeito ao guia. No dia, ele faz a mesma alimentação. E no terceiro dia, um dia após receber o guia, ele faz a mesma alimentação em respeito a esse guia. Se você não fizer essa alimentação correta, o guia não desce e você toma uma surra espiritual. O que é uma surra espiritual? A pessoa acorda no outro dia como se ela tivesse sido atropelada de tanta dor. Significa que ela tomou uma surra espiritual, pela falta de desobediência. Agora veja bem, se o diabo, para descer de uma pessoa, ele necessita de santidade, de obediência, por que as pessoas acreditam que Deus desce em qualquer pessoa de qualquer maneira? Não funciona dessa forma. Vós são santuários de Deus. Vocês precisam entrar na santificação. Vocês precisam buscar uma transformação de dentro para fora. O que o Senhor está pedindo para vocês não é algo que você não consiga fazer. Não é algo impossível. Você não vai precisar fazer isso sozinho, porque o Senhor te guiará em todas as coisas. Ele te ajudará. Primeiro Judas, capítulo 24, Judas 1, 24, está escrito assim, ó, aquele que é poderoso para impedi-los de tropeçar, ou de cair, ou de pecar, depende da sua tradução, e apresentá-los diante do Pai, da sua glória, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Não somos nós que fazemos isso, mas é Ele que é em Cristo Jesus. Você é capaz de mudar. Para de falar que você não consegue. Para de falar que é difícil, que não dá, que você tenta, mas não consegue. Mentira! Você não tem tentado, porque para outras coisas você tem feito, mas quando é para as coisas de Deus você deixa de segundo plano, passa a colocar as coisas de Deus em primeiro plano, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você tem determinado. Deus não pode operar na sua vida da forma que você tem andado. Deus não pode operar na sua vida você andando de qualquer maneira. Deus precisa que você se dedique. Deus precisa que você ganhe intimidade, passe a se apaixonar por Ele. Mas dessa forma não tem dado. Porque você tem levado as coisas de Deus de qualquer maneira, em segundo plano. Dentro da igreja, é glória a Deus, aleluia. Quando sai da igreja, vive como mundano, como uma mundana de qualquer jeito. Ouve aquilo que Deus não se agrada, fala aquilo que Deus não se agrada, olha para aquilo que Deus não se agrada. Entende que para as coisas de Deus é diferenciado. Versículo 17, se alguém destruir os santuários de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Mandade, olha que loucura que nós fazemos. As pessoas, por exemplo, comem desesperadamente. E tem coisa que Deus não fala. A palavra de Deus diz assim, ó, a glutonaria não entrará no reino dos céus. O que é glutonaria? O que são
os glutonamitas, aqueles que comem demasiadamente, aqueles que comem desesperadamente, sem controle. A palavra de Deus é muito clara quando diz de todas as formas, tá? Todos aqueles que não entrarão no reino dos céus. E aí nós temos aí uma lista gigante: os idólatras, os impuros, os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. É imensa a lista daqueles que não vão entrar no reino dos céus. É imenso. Mas nós deixamos essas coisas de lado. Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Tudo bem, Deus é amor, Deus te ama, Deus vai fazer de tudo para te levar para o céu. Mas também Deus é fogo devorador. Entende? Entende que Ele precisa que você mude. Chega de falar que quer servir a Deus, que quer melhorar e no outro dia passa a fazer as mesmas coisas da mesma forma. Chega de levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Meu amado, minha amada, Deus te ama, Ele quer te transformar, mas é necessário que você aceite a transformação. É necessário que você mude, é necessário que você aceite a correção de Deus, porque Ele corrige quem Ele ama. Deus não está te repreendendo porque Ele não te ama. Deus não está te repreendendo porque Ele quer que você seja menos, saia da sua presença, não. Ele está te repreendendo porque Ele quer ver você nos céus. Ele quer ver você saindo dessa aprovação. Ele quer ver você saindo dessa luta. Mas Ele precisa que o Espírito dEle reaja, o Espírito dEle cresça dentro de você. E para que isso aconteça, é necessário que você mude. É necessário. As pessoas, por exemplo, a ciência diz assim, não come gordura porque senão você vai ter um infarto. Aí as pessoas comem gordura. Aquela carninha ali, com aquela gordurinha, ai que delícia, que delícia. E de repente infarta. Aí fica, ai Senhor me ajuda, o diabo, quer me destruir. Não, não é o diabo, é você. Pessoa come açúcar, ganha uma diabetes. Senhor me ajuda. Não, filho, é você. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Ele precisa que você mude. Ele precisa que você abra o seu entendimento para fazer as coisas corretas. Porque eu quero namorar, eu quero um companheiro para mim, mas aí buscar fora. Mas quando casar, Deus vai fazer uma obra. Filha, filho, chega! Chega de fazer as coisas erradas e depois pedir para Deus consertar. Faça o que é correto para a sua vida. Faça o que é correto. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Ande mediante a sua palavra. Ande mediante aquilo que o Senhor pediu que você fizesse, aconselhou que você fizesse. E veja a glória de Deus transformar a sua vida. Veja as coisas boas, veja as comportas do céu serem abertas para a sua vida. Veja o Senhor operar milagres, veja o Senhor derrubar o teu adversário, veja você passar pelo fogo e não se queimar, veja você passar pelas águas e as águas não submergerem. Veja Deus trabalhar na sua vida. É isso que Deus quer para você, que a partir de hoje você entenda, receba essa palavra, tome posse, toma posse da santificação, tome posse da obediência, tome posse do temor em Deus e Deus operará na sua vida. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Não vou nem expandir, eu não queria nem, fiquei questionando com Deus se era essa mesma palavra, e três palavras que eu abri caiu na mesma situação. Então, se Deus quer falar com alguém hoje, Ele vai falar. E para você que tem andado na obediência, fique em paz. Fique em paz. Como Deus já falou na outra palavra, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Tá bom? Fique em paz. Tá? Todos aqueles que têm andado na palavra de Deus, Deus tem se alegrado de vocês. Amém? Andade, Deus abençoe.
Deixa eu colocar aqui meu telefone, né? Meu telefone, precisando, só ligar. E aí qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? Ó, amanhã não tem clamor, depois de amanhã tem clamor, tá bom? Estamos aqui junto de novo, firme e forte em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ó, mãozinha pra cá. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da tua palavra, que o Senhor faça resplandecer a tua face em ti. Que o Senhor te santifique, que o Senhor te dê força, que o Senhor mude sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de olhar, que o Senhor mude as palavras que saiam da sua boca, que somente saiam palavras de virtude, que todo o teu pensamento, todos os teus planos sejam voltados para o Senhor. Que tudo que fizeste, seja comer, seja beber, seja falar, faça para o Senhor. E que a fé, a certeza da vida eterna, permaneça no seu coração, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Irmandade, Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima live. Estamos aqui juntinho. Bom, tchau, tchau.